Graças a Deus, estamos mais uma vez no templo da Igreja Mundial em Cristo, em Salvador, no bairro de São Caetano, mais precisamente no Largo do Tanque. Eu quero trazer uma mensagem ao coração de todos, aos que estão aqui no culto e aos que estarão nos assistindo por intermédio das mídias eletrônicas. Abra sua Bíblia, por favor, no capítulo 1 do livro de Malaquias. Capítulo 1 do livro de Malaquias. Nós iremos ler um trecho em que Deus reprova a atitude dos sacerdotes. Mas esse trecho, obviamente, não vai servir apenas para os sacerdotes, vai servir para nós. Todos nós. E por que todos nós? Porque a Bíblia Sagrada no livro de Hebreus diz que nós fomos feitos sacerdócio eterno do Senhor Jesus. Somos nação santa, eleita e sacerdotes eternos. Então nós temos, cada um de nós, a propriedade de um sacerdote, que é de ministrar a Deus, amém? De ministrar louvor, de ministrar adoração, de servir a Ele. Então todos nós somos esses sacerdotes e todos nós precisamos nos mirar na Sagrada Escritura. Mas antes de nós lermos o que diz a palavra de Deus, deixa eu falar uma coisa com vocês. O Senhor Jesus, no capítulo 18 do livro de Lucas capítulo 18, ele diz, 18, ele diz que, acaso, quando vier o Filho do Homem, encontrará fé na terra? Corrigindo, Lucas capítulo 18, verso 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Eu quero começar lendo esse trecho e explicando uma coisa. Quanto mais se aproxima a vinda do Senhor Jesus, o retorno do nosso Mestre, e nós sabemos que isso é uma promessa feita por Ele. Ele disse que não nos deixaria órfãos, deixaria conosco o Espírito Santo, que seria o nosso Consolador, mas que Ele iria nos preparar um lugar, e depois Ele voltaria para nos levar para esse lugar, porque aonde Ele estivesse, Ele queria que nós estivéssemos também, amém? Quando Ele retornar, Ele disse, acaso encontrará o Filho do Homem fé na terra? Então, quanto mais se aproxima a vinda do Senhor, tem acontecido esse fenômeno, a perda da fé. Aí talvez você diga assim, não, pastor, mas hoje em dia se prega muito o Evangelho pelas redes sociais, as pessoas têm lido mais a Bíblia, e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então, se existe uma maior quantidade de pessoas pregando, seja nas igrejas, seja nas mídias sociais, obviamente há um avolumar dessa fé. É aí que você se engana. Uma coisa é você ler a Bíblia, outra coisa é você deixar a fé despertar dentro de você por conta dela. É bem diferente. As pessoas têm ouvido, mas elas têm ouvido aquilo que elas querem ouvir. Como Paulo profetizou
no livro de 1 de Timóteo, capítulo 4, se eu não estou enganado, salvo engano, o apóstolo Paulo disse que no final dos tempos muitos se cercariam de mestres, como que sentindo coceira nos ouvidos, buscando, procurando ouvir aquilo que elas querem ouvir, buscando ouvir aquilo que lhe agrada. E Paulo disse que as pessoas, é como se elas sentissem coceira nos ouvidos, um comichão, para ouvir só o que ela quer, segundo as suas concupiscências, ou seja, segundo as suas paixões, segundo o seu desejo. Então, quando um pastor, por exemplo, prega muito para as pessoas que ela vai vencer, que ela é mais do que vencedora, que ela vai conquistar, e tem muitos pastores que a sua retórica gira em torno disso, só em torno disso. Por exemplo, existem pastores que a retórica deles gira em torno só de cura. Só de cura. Ele pode até de vez em quando falar alguma coisa sobre salvação, mas o centro dele é cura. Já tem um outro, e eu estou falando de homens conhecidos no Brasil, eu não posso citar o nome. Já tem outros que é fé. Já tem outros que é prosperidade. Tudo isso está certo ou está errado? Não está errado, está certo. Que se pregue prosperidade, que se pregue cura, que se pregue libertação, que se pregue milagres, enfim, está certo, é a palavra de Deus. Só que o evangelho do Senhor Jesus não é só pau, ou não é só pedra, não é só barro, não é só tijolo. O evangelho do Senhor Jesus, ele é completo. No livro do Apocalipse fala de um evangelho que abrange salvação, batismo com o Espírito Santo, libertação, fala de vários tópicos que o evangelho abrange. Então eu não posso me ater apenas a um tópico, eu não posso centrar essa igreja em apenas um tópico. O evangelho também fala de pecados, certo ou errado? Mas é aí que está o problema. Quanto mais os dias da volta de Jesus se aproxima, menos a pessoa vive uma vida santificada. E quanto mais o pastor tocar nesse assunto, mais as pessoas se sentem mal. E elas preferem sair da igreja. Porque elas não estão querendo ouvir falar do pecado delas. Elas não estão querendo se consertar. Elas não têm o propósito de viver uma vida santificada. Ora, mas Apocalipse diz: aquele que está limpo, limpe-se mais. Mas as pessoas não querem se limpar. As pessoas, elas estão perdendo a fé. Eu estou falando de um modo geral. Nós vivemos a pandemia que fez muita gente desviar. Certo ou errado? Muita gente. Eu não estou falando do nosso ministério em si, estou falando de uma forma global, de um modo geral. Aí nós temos outros fatores que fazem as pessoas irem perdendo a fé. Porque a vida dela começa a passar por apertos financeiros e ela acredita que é culpa de Deus. O primeiro culpado nessa história é Deus. Às vezes ela está sendo infiel a Deus, mas ela prefere culpar a Deus pela falta de prosperidade dela, pela falta de desenvolvimento da sua vida econômica. Será que vocês estão conseguindo compreender, sim ou não? E aí ela perde a fé. Ela perde a fé, preste bem atenção, ela perde a fé, mas não sai ainda da igreja. Ela não abandona o templo.
Porque ela precisa de um motivo para sair. Que é para ninguém dizer para ela que ela desviou, ou que ela não é ovelha, mas ela já está caída. Ela às vezes está assistindo o culto, mas a fé dela já foi embora faz tempo. Por N razões, por N motivos que a vida dela tenha. Às vezes são problemas dentro de casa, são problemas no relacionamento, são problemas familiares, são problemas no setor de trabalho onde ela trabalha, são problemas de ordem social, são N problemas que vai desmotivando, e ela não é aquela pessoa que dobra os joelhos para orar. Porque quando você mantém uma comunhão com Deus, pode vir um turbilhão de problemas na sua vida que a sua fé se mantém. Mas quando você é aquela pessoa que está deixando sua vida espiritual a desejar, está relaxando na vida espiritual, então quanto mais problemas vêm, mais tumultua a sua cabeça. E quanto mais tumultua a sua cabeça, mais você vai perdendo a fé. E aí, mas aí a pessoa não saiu ainda da igreja, ela fica sentadinha aí. Aí ela precisa de um motivo para ela sair. Que é para ela poder dizer assim: eu saí porque eu soube de não sei o quê. Não, ela já saiu porque ela estava mal na fé. Porque se ela tivesse firme na fé, mesmo que ela soubesse de não sei o quê, o compromisso dela é com quem? É com Deus, é com Jesus. Será que vocês estão conseguindo entender? É porque a pessoa vai se desviando da fé. Por exemplo, eu estava ontem sentado pela manhã cedo, conversando com a minha esposa, e a gente busca fazer as orações que eu já falei para vocês, que tem que ser feita todos os dias. É fundamental a repreensão no mundo espiritual, manter o controle do mundo espiritual. E nós temos um sofazinho assim, em um dos quartos, onde a gente senta e conversa, e ali a gente ora. E uma das coisas que a gente estava conversando foi sobre o desenvolvimento da igreja, sobre o desenvolvimento da obra, sobre os planos e projetos que a gente está botando em oração e colocando diante de Deus para a gente fazer na obra de Deus. E uma das coisas que eu falei para ela foi o seguinte: muitas pessoas vieram para esse ministério por causa do pastor Heron. Para você que está me assistindo na mídia, sou eu, pastor Heron. Aquele pastor Heron que estava, na época, fazendo programa de rádio, um programa polêmico. Aquele programa, sabe, que oriçou a cidade de Salvador e regiões vizinhas. Aquele pastor que as pessoas, quando eu passava na rua, apontavam lá, olha lá o pastor Heron, puxa, aquele homem ali não é mole não. E as pessoas viam na empolgação. Eu me lembro quando a gente ainda estava em São Caetano, a ficha que a gente faz, sempre a gente faz uma ficha de chegada na igreja, tipo, quantas pessoas estão naquele culto. Teve um mês, que teve de frequência naquela pequenina igreja de São Caetano, 2.000 pessoas. 2.000. E aí, fazendo mais programa, abrimos a sede em Fazenda Grande, e vocês sabem, vocês são dessa época. Só que aí a gente teve a perda da programação da rádio. Nós não tivemos mais liberação para colocar atividade da rádio. E aí nós paramos de fazer a programação da rádio. E aí aquele pastor polêmico perdeu a graça para essas pessoas. Você está conseguindo entender? Não é mais aquele pastor que ela ouve na rádio e vem para a igreja. Deixa eu ir lá ver o pastor Heron lá, puxa como ele prega e tal. Foi perdendo na cabeça dessas pessoas aquela motivação
porque a motivação dela não era a fé, a motivação dela não era Jesus, a motivação dela não era o Evangelho, não era a verdade que eu sempre preguei do Evangelho. A motivação dela era o pastor polêmico que ela ouvia na rádio e que agora ela não está ouvindo. Você consegue entender? Então, como a pessoa estava por esse motivo, ela aí já perde, já. Tão engraçado, mas não está tão bom assim não. Mas fica aí, olhando para a cara do mesmo pastor, é o mesmo pastor polêmico. Deixa eu voltar a fazer o programa de rádio que vocês vão ver. É o mesmo pastor. Mas não estou na mídia agora, eu não estou na rádio agora. Então, o negócio dela era, eu sou da igreja desse pastor aí. Eu falava com os familiares, falava com os vizinhos, botava a caixa de som em toda altura na porta de casa para os vizinhos ouvirem. E tinha um orgulho de dizer, eu sou da igreja desse pastor aí, ó. Mas agora não tem esse pastor aí na rádio para mostrar para os outros, meu pastor aí, ó. Quantas vezes vocês já ouviram pessoas aqui no culto dizer, esse é o meu pastor, verdade ou mentira? A pessoa tinha esse orgulho do meu pastor, mas agora não tem esse pastor na rádio. Então ela perde a motivação. A fé dela não estava fundamentada no Evangelho, não estava fundamentada em Cristo, não estava fundamentada em nada a não ser na forma como o pastor Heron pregava na rádio. Vocês estão conseguindo compreender? Aí ela perde essa motivação, ela perde essa fé e ela fica, vem para o culto, mas ela não vê tanta graça. Porque a coisa que ela gostava era dela ver o pastor Heron ali na rádio falando assim, ó, você que está aí enganando as pessoas, você é um picareta. Ela, isso aí, pastor Heron, isso aí. Mas aqui na igreja a mensagem tem um teor diferente. Aqui na igreja, eu não vou chegar aqui no culto. Você acredita que um determinado período teve pessoas que vieram para os cultos, movidos pela pregação minha na rádio, e quando ela chegava aqui, ela via eu pregando diferente. Claro, eu estou num culto, é diferente de eu fazer uma pregação na rádio, onde você está, tem milhares de pessoas a te ouvir, você tem uma abordagem a ser feita dentro de um determinado assunto que possivelmente ela pode estar sendo enganada. E a gente quer trazer a verdade dessa palavra para a pessoa. Não é eu chegar aqui na igreja, eu vou ler Malaquias, e aí o trecho aqui de Malaquias diz assim, ofereceis sobre o meu altar pão imundo e perguntais, em que te havemos profanado. Eu chego aqui, olha, o diretor não me pega agora não, peraí, pelo amor de Deus, ofereceis sobre o meu altar pão imundo. Então eu seria considerado um maluco, um louco, um débil mental, esse cara está doido. Você veja, as pessoas vinham tanto motivadas por isso, que ela achava que ia encontrar o mesmo estilo de pregação dentro da igreja, que era feito na rádio. Você está conseguindo entender? Aí a pessoa vai perdendo aquela... Mas fica aí, não sai logo não. Aí quando ela arruma uma desculpa, não vou ficar mais não. E aí quando alguém pergunta, menina, é porque eu soube de não sei o quê. Porque me falaram não sei das quantas. Na verdade, é porque a fé dela já tinha ido embora há muito tempo. Quantos de vocês aí, alguém tentou contaminar e você disse, não quero saber, não quero ouvir, me levante a mão aí. Porque sua fé estava como? Firme. Se sua fé tivesse morta, quando alguém veio te falar alguma coisa, ou quando alguém veio tentar te derrubar, você teria caído, você não estaria aqui agora mais não. Você não estaria não. Você está porque sua fé estava firme e continua firme. Mas se você já tivesse para lá de Marrakech, como se diz, para lá de Bagdá, você tinha ido no bolo. Por isso Jesus disse no capítulo 18 do livro de Lucas, versículo 8, acaso quando o Filho do Homem voltar, e ele está voltando, encontrará fé na terra? Que as pessoas estão, eu estou falando de um modo geral agora,
estão perdendo a fé. Perdendo a fé. As pessoas não querem, por exemplo, a gente fala sobre santificação. Eu tenho mais de 3 meses aqui pregando sobre isso, verdade ou mentira? Pregando insistentemente, se purifica, para de errar, não peque, não peque, não peque, se purifica, faça confissão, faça oferta de remissão, e pregando, e falando, e explicando. Aí tem gente que, por exemplo, outro dia, um domingo de manhã, eu dei uma bronca, porque existem pessoas, dei ou não dei? Dei uma bronca forte, porque tem pessoas que só vêm para a igreja o domingo de manhã, não está fazendo nada a semana inteira. Pessoas aposentadas, só domingo de manhã vem para a igreja, ou então só na ceia. Aí a pessoa já aproveitou aquela bronca e saiu. Ou seja, eu dei a bronca para ela vir mais para Jesus, para ela se aproximar de Jesus, mas como a pessoa já está caída na fé, não ora, não jejua, não lê a Bíblia, vem apenas uma vez por mês na igreja na ceia, ou então uma vez por domingo, por semana, que é no domingo, a fé dela já está, qualquer coisa vai derrubar ela, qualquer vento vai derrubar ela, porque a fé dela já está mincha. É o que Jesus diz em Lucas 18. Então, cuidado com a tua fé. Em uma das cartas do Apocalipse, o Senhor Jesus, ele diz: cuidado para que ninguém tome a tua coroa. Então, às vezes, o mundo está tomando tua coroa, a Covid está tomando tua coroa, as situações da vida estão tomando tua coroa, está fazendo você enfraquecer na fé, está fazendo você perder a fé. A pergunta é: que culpa Jesus tem das situações que você enfrenta? Nenhuma, meu irmão. As pessoas, interessante que elas querem culpar a Deus, ao invés de olhar para si e perguntar: onde foi que eu errei? Seria a pergunta mais razoável. Se ela está perdendo, está tendo perdas, está acontecendo situações adversas, ao invés dela dizer assim: poxa, estou com Deus e Deus está deixando, olha só, Deus está deixando isso acontecer. Vou te dar uma notícia que talvez seja uma das mais desesperadoras que você vai ouvir no dia de hoje. Deus não deixa, Deus entrega você para o inimigo. Agora que eu vou cair, pastor. Pois é. Então já vai caindo logo. Você sabe por quê? Se você lê a Bíblia toda, inclusive, principalmente o Antigo Testamento, você vai ver que Deus falava: não erra. E a pessoa ia lá e fazia o quê? Israel ia lá e fazia o quê? Errava. Sabe o que Deus fazia? Pegava eles e entregava na mão dos inimigos. E os inimigos escravizavam eles por não sei quantos anos. Isso aconteceu muitas vezes. Lê o Antigo Testamento e você vai ver diversas ocasiões. Porque Deus era ruim? Não. Por que Deus entregava eles aos inimigos? Se eles sabiam fazer o certo, por que eles não faziam o certo? Vocês lembram quando eu ensinei aqui para vocês que o mundo espiritual, ele é um mundo legal. Então, quando você erra, você dá legalmente direito do inimigo se movimentar em sua direção. E Deus não vai poder fazer nada. Eu já ensinei isso aqui. Não é que Deus não vai poder fazer porque Ele não tem poder ou porque Ele não quer. Deus é todo poderoso, pode fazer qualquer coisa. Não se trata disso. Deus não passa por cima das leis que Ele mesmo criou. E a partir do momento que Ele determinou que somos nós que abrimos portas no mundo espiritual, seja para Deus agir ou seja para as trevas agir, e no momento que você abre uma porta para as trevas agir, Deus não pode chegar lá e fechar, porque foi você quem abriu. Então, quando Israel pecava, ele estava abrindo portas para os inimigos, e Deus simplesmente entregava. Simples assim. A questão é o ser humano quem erra. E as pessoas querem que Deus
continue agindo na vida dela, mesmo ela errando. Aí Deus não seria Deus, ele seria o diabo. Porque o diabo é que gosta do erro. Então, quando você erra, se você não consertar, Deus não para. Perdão, se você não consertar, Deus não pode agir na tua vida. E se você não consertar, o diabo não vai parar de agir na tua vida. Mas a pessoa não quer esse tipo de pregação, aí ela sai. Por quê? Porque ela quer ouvir uma pregação em que Deus não precise cobrar nada dela e ainda esteja disponível para derramar milhares de bênçãos. Não, esse Deus aí, que esse pregador, seja lá quem for, estiver dizendo que é assim que faz, ele está pregando Satanás, não Deus. Porque o Deus das Sagradas Escrituras, o Deus de Israel, diz: sedes santos, porque eu sou santo. Amém? Não há acordo. Então as pessoas estão se aproximando o fim da era, a volta de Jesus, as pessoas estão se metendo cada vez mais em pecados. Mais e mais e mais e mais e mais em prostituição, em promiscuidade, em fofocaiada, em disse-me-disse, em odiar fulano, odiar beltrano, em guardar mágoa no coração, em guardar ressentimento e não sei o quê. E elas ainda acham que vão estar na igreja e que Deus vai agir livremente para abençoar a vida delas. E não vai. Aí ela não quer um pastor como o pastor Heron. Ela quer um pastor que diga para ela, como a gente cansa de ver aí na internet, pastores que digam para ela que ela pode gastar o dízimo, que Deus não vai castigá-la. Em que Bíblia esse cara leu isso? Um pastor Antônio, não sei das quantas aí. Em que Bíblia ele leu isso? A pessoa que é pregador, que diga para ela que Deus é misericordioso, que mesmo que ela receba o chip, que Deus vai ter misericórdia e vai salvar ela. Ela leu isso aonde? Esse pregador leu isso aonde? Que Deus vai ser generoso e misericordioso, que na hora H, Deus vai se compadecer de todos. Oi? Ela leu isso aonde? Ela não quer um pastor que fale de pecados, porque pecados todo mundo tem e ela não quer que toque no dela. Ela gosta de tocar no dos outros. Verdade ou não é verdade? Vou dizer uma coisa para vocês que estão aqui, para você que está me assistindo pela internet. Se tem uma raça, fala assim mesmo. Pode gostar, se não gostar, desliga aí a sua internet. É assim o pastor Heron na rádio, entendeu? Se não gostar, desligue seu rádio. Não era assim que eu sempre falava? Então agora, se não gostar, sai do meu canal. Do YouTube, né? Aí, a pessoa erra e não quer que ninguém fale, olha, você tem que se consertar, você tem que se corrigir. Mas ela gosta de falar do erro dos outros. O crente, o evangélico, é uma das piores raças que existe na terra. Me desculpe dizer, mas é verdade. Porque, sabe aquele ditado que diz assim, ó, macaco não olha para o rabo? O crente não olha para o dele. O crente gosta de olhar para o dos outros. Por exemplo, se um irmão ou uma irmã está doente, aconteceu de pegar uma enfermidade, o irmão crente já chega para aquele irmão ou aquela irmã e diz, irmão, isso é pecado, você está em pecado, por isso você está doente. Quando esse fulaninho aí ou essa fulaninha fica doente, ela diz assim, menina, estou na prova. Não está em pecado.
Dos outros a doença era pecado, o dela é Deus que está provando, testando a fé dela, mas que ela está firme na fé e persevera e vai vencer. No dos outros era pecado, só o dela que não é. Deu para entender? Isso se mostra no capítulo 8 do Evangelho de João, quando Jesus pega aquela mulher flagrada em ato, levaram até Jesus uma mulher flagrada no ato de adultério, e dizem: olha, essa mulher foi flagrada no ato do adultério, e diz a lei que a gente tem que tacar pedra nela e matar ela. E Jesus continuava escrevendo na areia. Começaram a insistir: e aí, mestre, faz o que com a gente? A gente faz o que com ela? Jesus levanta a cabeça e diz assim: ó, se vocês não tiverem nenhum pecado, enfiou uma faca na ferida de cada um deles. Se vocês não tiverem nenhum pecado, pode atirar pedra. É assim que os crentes são. Os crentes gostam de atirar pedra no pecado dos outros. Se eles parar um pouquinho para pensar que eles estão atirando pedra no pecado dos outros, mas eles têm um bocado, então eles também deveriam ser apedrejados, eles parariam de atacar os outros. Então o crente não gosta de ouvir falar de pecado, porque ele não quer que a consciência dele doa. Ele quer um Deus do oba-oba, porque Deus vai abrir a porta. Olha, irmão, eu estou vendo aqui agora, estou vendo uma porta enorme aberta na tua vida, e tem ouro atrás dessa porta, e quando você abrir essa porta, você vai descobrir ouro, você vai descobrir prata, e você vai descobrir tudo que é de Deus, tudo que é bom, tudo que é bom. É esse tipo de palhaçada que as pessoas querem. Vocês não querem o pastor Heron da rádio? Então toma. Então, quando o Senhor Jesus voltar, encontrará a fé na terra? Por esse motivo. Por culpa das próprias pessoas. Eu vou dizer uma coisa para vocês, baseado na minha longa, que para Deus não é nada, é apenas um segundo de vida, mas na minha longa carreira da fé, eu vou dizer uma coisa para vocês: não é fácil ficar firme, não é fácil permanecer na fé, não é fácil. Só a pessoa sendo mesmo escolhida para ela conseguir se manter firme, senão ela vai embora, ela cai. Porque é problema dentro de casa, é problema de dinheiro, é problema no trabalho, é problema com parente, é problema com conhecidos, é problema com amigos, é problema de todo lado. O diabo usa de todas as armas dele. Mas aí cabe você fazer o quê? E dobra o joelho, e ora, e busca em Deus: Senhor, em nome de Jesus, me dá força, me dá força, me dá força. E grita, esperneia, e chora, e fala: Senhor, estou aqui, Pai. E fala com Deus, e se curva diante de Deus, e levanta, e dobra o joelho de novo, e rala o joelho no chão, mas se fortalece, porque senão você vai cair. Mas sabe aquele crente, aquele cristão, que já está para lá de Bagdá? Quando ele vai orar, ele escolhe orar de noite. Primeiro, levantou, não deu um bom dia para Jesus, é um pedaço de cavalo batizado, porque a Bíblia diz que Jesus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, correto? Acorda, não fala com Jesus. Você está dentro de casa com seu marido, com seus filhos, com parentes. Quando você levanta, você faz o quê? Bom dia, fulano. É ou não é? Passou bem a noite? Como é que foi a noite? A pessoa levanta, não fala com Jesus, vai para o trabalho, vai fazer suas atividades, sei lá o quê. Quando chega de noite, 10h30, 11 horas da noite, meia-noite, já pregando de sono, fecha o olhinho para orar. Aí começa: Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero agradecer ao Senhor por mais um dia de vida. Pai, o Senhor entende que eu estou cansado, amanhã eu falo melhor com o Senhor.
É assim. Vai enfraquecer e vai cair. Mas ela vai esperar algum motivo para dizer por que ela caiu. Na verdade, ela caiu por culpa dela. Ela nunca, ninguém cai por culpa de ninguém, gente. Ninguém cai pelo pecado de ninguém, não. É você e Deus, sua vida com Deus é entre você e Deus. O pecado não está nos outros. O pecado que te derruba está onde? Está em você. Se eu não estou em pecado, se eu estou bem com Deus, o pecado dos outros vai me derrubar. Por quê? Ah, pastor, porque a gente vai se escandalizar. E por que você se escandalizou? Se não foi Jesus quem pecou? Se for o ser humano que pecou, você está escandalizado por quê? Você não sabe que o ser humano é assim? Vai cair por causa do ser humano? Então é porque você realmente não estava bem na fé. Consegue entender sim ou não? Bom, isso não tem absolutamente nada a ver, ou propriamente nada a ver com a mensagem que eu vou ler agora do livro de Malaquias. Malaquias capítulo 1. Mas de qualquer forma, fico alerta. Fico alerta. Você que não quer cair na fé. Então, para fechar essa mensagem de hoje, do livro de Lucas, capítulo 18, verso 8, entenda, se você se fortalece na fé, você nunca vai cair. Se você não ora, se você não jejua, se você não lê a palavra, se você não busca de Deus, qualquer coisa vai tirando gradativamente a sua fé. E quando sua fé já estiver completamente minada, virá o golpe final e você vai se desviar. Por isso Jesus disse: acaso encontrará o Filho do Homem quando voltar a fé na terra? Cuidado com a sua fé.